Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos para mais uma live especial e hoje nós vamos falar da importância do autoconhecimento. E eu já começo essa live com uma pergunta: você sabe quem você é? Pode parecer estranho essa pergunta, mas você tem clareza quem você é? Na psicologia fala que o autoconhecimento consiste em você responder uma pergunta que é quem eu sou. E na verdade, quem você é? Você já parou para refletir sobre essa pergunta? Já encontrou as respostas? E para falar desse tema comigo, eu vou convidar ela que também é terapeuta, Zenaí Oliveira, que vai falar desse tema comigo, a importância do autoconhecimento. Deixa eu só colocar o tema aqui. Maravilha, agora sim. Já vou convidar aqui a Zenaí que vai entrar ao vivo. Maravilha. Olá, boa noite, Zenaí. Tudo bem? Como é que você está? Irene, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente, né, por você ter aceito o meu convite para a gente falar um pouco de autoconhecimento, né, que é um tema tão relevante na nossa vida. E quando a gente começa a falar de autoconhecimento, né, ou quando a gente começa a entrar nesse mundo do autoconhecimento, é para sempre, né? Muitas vezes a gente fala assim, olha, eu me conheço muito bem, mas será que se você se conhece muito bem, será que você sabe quais são as suas crenças negativas? Será que você sabe responder quais são os seus medos, quais são os seus bloqueios? O que te impede de prosperar, por exemplo, né? Muitas vezes as pessoas dizem, me conheço bem, mas será que realmente, de fato, você se conhece? E você, Zenaí, você é uma pessoa que se conhece bem? Olha, a gente nunca se conhece totalmente, como você falou. Quando a gente entra nesse mundo do autoconhecimento, a gente percebe que quanto mais você entra para dentro de si mesmo, mais coisas você tem a descobrir. E é uma busca que não acaba, porque na verdade a gente nunca vai saber exatamente todas as coisas, todos os motivos. Você vai ficar procurando sempre e sempre procurando as respostas. Alguma coisa ainda vai estar oculta. Que maravilha. Bom, Zenaí, para quem não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse. Boa noite, Aida, seja bem-vinda. Fala um pouquinho quem é a Zenaí de Oliveira. Eu sou terapeuta, teta healing e multidimensional. Que maravilha. O que mais que você gostaria de falar sobre você? Sobre mim, gostaria de dizer que eu entrei nesse mundo do autoconhecimento em 2020, em plena pandemia, quando a gente se fechou, foi obrigado a ficar fechado. Eu comecei a usar a internet, o Instagram e acessei esse tipo de assunto, porque na verdade eu já tinha visto falar sobre isso em outras ocasiões, só que como a pessoa que eu fiz um curso, ela falou assim, nem todas as pessoas estão preparadas para se autoconhecer, para achar que isso é uma coisa interessante. Ah, cada uma tem o seu tempo para entrar, para ver e achar legal, ou talvez nunca ache que seja uma coisa que vá ajudar. Eu achei que para mim foi muito bom, porque até na realização pessoal, assim, eu comecei, quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer faculdade e eu fui fazer uma faculdade totalmente técnica. Quando eu entrei lá, eu vi que aquilo não tinha nada a ver comigo. Mas mesmo assim eu continuei, porque na época eu, eu precisava fazer aquilo, não podia desistir, assim, na minha cabeça eu não podia desistir. E talvez, assim,
as outras pessoas que estavam me apoiando, eu pensei, eles vão pensar que por que que ela não foi em frente, né? Por que que desistiu? Só que desde pequena eu sempre me vi atuando com pessoas. Que E maravilha. trabalhando assim com pessoas e não com máquinas. Máquinas e a parte técnica não era para mim, não. Então, alguma coisa eu já comecei a ver na prática, já que não funcionava. Eu já tinha começado a olhar, mas só que, como eu não tinha esse conhecimento, eu não percebi, fui até o final, né? Mesmo sofrendo, mesmo vendo que não era para mim, eu fui até o final. Hoje já não faria dessa mesma forma. Isso é importante porque quando a gente começa a se conhecer, muitas vezes a gente faz coisas que a gente, não que talvez se arrependa, mas que a gente vê que não faz mais sentido. Eu também, né? No meu ensino médio, eu fiz curso técnico de contabilidade, estudei comércio exterior, fiz pós-graduação em direito tributário, depois eu comecei uma faculdade de contabilidade que não finalizei ainda e creio que não faz mais sentido para a minha vida. E aí realmente eu comecei a essa busca do autoconhecimento. E aí eu percebi que aquele trabalho que eu estava não fazia mais sentido. E muitas vezes, né, hoje, em torno de 70% das pessoas hoje estão infelizes com a profissão que escolheram. Estão fazendo coisas muito mais pelo dinheiro do que pelo propósito, né? Por gostar daquilo, né? Muitas vezes, e o que acontece? Quando a gente não tem esse autoconhecimento, geralmente o pai fala, olha, você tem que ser engenheiro porque dá dinheiro. Minha mãe queria que eu fosse cabeleireira, né? Que não tinha nada a ver comigo, inclusive eu fiz curso de cabeleireiro, eu cheguei a trabalhar como cabeleireira, mas para mim era algo que eu não ia ter sucesso, porque eu detestava aquilo, então primeiro passo, fazer alguma coisa que a gente não gosta, né? E muitas das pessoas estudam, fazem uma faculdade para agradar os pais. E por que a gente faz isso, né? Porque a gente não se conhece, porque a gente tem medo de frustrar os nossos pais, porque a gente não consegue falar não. E o autoconhecimento traz justamente essa clareza. Você sabe quais são as suas qualidades, o que você precisa melhorar, quais são os seus medos, quais são as suas limitações, os seus talentos, quais são as suas crenças. E quantas pessoas que eu atendo que a pessoa fala assim, olha, eu faço tal coisa não porque eu gosto, mas porque o meu pai queria que eu fosse engenheiro, por exemplo, queria que eu trabalhasse nessa área. E aí a pergunta é, mas você está motivado a trabalhar nessa área? Você está feliz? Porque muitas vezes, principalmente no começo da nossa carreira, a gente começa a escolher a profissão pelo dinheiro, né? Quantas pessoas falam assim, não, faz algo que te dá dinheiro. Só que estudando um pouco, inclusive, sobre prosperidade, eu tenho um curso sobre prosperidade, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Né? O dinheiro é a consequência. Vai ser muito difícil, né, ou desafiador, uma pessoa falar assim, eu sou próspera trabalhando naquilo que ela odeia. Com certeza. Então, o dinheiro é apenas a consequência de eu estar conectado com a minha missão de vida, de eu estar impactando pessoas com o meu trabalho, seja ele qual for. Né? Boa noite, Rose, seja muito bem-vinda. Compartilhe essa live aí com mais pessoas, quem está entrando. Né? Eu acho que isso é um tema muito importante que muitas vezes a gente não para pensar. Uma coisa que parece tão comum que as pessoas não fazem, algo tão simples, poxa, será que eu estou cuidando com o amor da pessoa que eu sou? Será que eu estou me alimentando bem? E quando a gente busca esse autoconhecimento, você faz uma mudança em todas as áreas da sua vida. Você começa a se olhar de forma diferente. Você começa a dizer não para algumas pessoas que você tinha medo de falar, porque, olha, o que a pessoa vai pensar de mim? Quantas vezes você fala sim, querendo falar não, e aí você vai adoecendo? Por quê? Porque você não se conhece. Porque você não sabe exatamente qual é a tua identidade, qual é o teu propósito. Então, quando a pessoa começa a conhecer, ela começa a se posicionar. Ela começa a ver uma vida de uma forma diferente. Né? Então, é importante a gente olhar para dentro da gente e a gente começar a ver, caramba, como é que eu estou me tratando? Né? Será que quando eu faço isso, eu estou destruindo a minha saúde? Né? E eu acredito, não sei se acontece com você, eu, por exemplo, tenho um reflexo em todas as áreas. Quando eu comecei a me conhecer,
Eu comecei a ficar seletiva, por exemplo, na minha alimentação. Eu comecei a colocar atividade física na minha vida de uma forma séria, realmente, né? Por quê? Porque eu me conheço, então eu quero cuidar de mim com amor. Muitas vezes a gente vai se largando, por quê? Porque a gente não se conhece, a gente não sabe quais são os nossos bloqueios, a gente não sabe quais são os traumas emocionais. Né? Porque, por exemplo, de repente a pessoa é extremamente insegura, ela não consegue fazer uma live, por exemplo, porque ela não se conhece, porque ela não olhou. Qual foi aquele gatilho, né? Qual foi aquele bloqueio emocional? Como é que você se sente em relação a tudo isso? Com certeza, Irene. Inicialmente eu queria dizer aqui que meu irmão está presente aí na live. Boa noite, Jorge. Obrigada pela presença, também da Rose. Ah, olha, em relação a tudo isso, eu concordo plenamente e tenho a dizer também que a gente acaba aceitando aquilo que as outras pessoas falam da gente. Por exemplo, alguém vem te chamar, você é incapaz, você não sabe nada, você é isso, você é aquilo, você é feio, você, sei lá. E você acaba olhando para o espelho e vendo essa pessoa conforme os outros te colocaram. E quando você começa a olhar para si mesmo, você começa a perceber que você, o quanto você é grandioso, o quanto você é único. Não tem nada que a gente assim é único para Deus. A gente é filho amado de Deus. Então, quando a gente se percebe nessa condição, a gente vê que assim, a opinião das pessoas não interessa, medo de julgamento, medo do que os outros vão pensar, medo... Nada disso tem a ver com você. Se você quer chegar num determinado lugar, se você quer ter sucesso profissional em determinada carreira, só depende de você, única e exclusivamente. Não tem assim que você pensar que você olha para a vida do outro, primeiro você fica olhando, mas fulano cresceu. Nossa, eu nunca vou crescer que nem ele. Mas você olhou por trás, o que ele fez para chegar onde ele está hoje? O que será que ele fez? Então, são muitas coisas assim que, se você ficar travado, pensando sempre, porque eu não posso, porque não é para mim, porque várias coisas às vezes a gente pensa, então a gente não faz nada. Quem fica só pensando que nunca está pronto também, nunca vai chegar a lugar nenhum. Isso que você está falando é muito importante, porque quantas pessoas estão bloqueadas, inclusive pessoas que não conseguem vir aqui fazer uma live, por quê? Porque elas estão, primeiro, se comparando com outras pessoas. Você tem que entender que você é uma pessoa única, né? E você vai impactar pessoas com aquilo que você sabe, no nível que você está. E é aquilo que você falou, muitas pessoas estão esperando ficar pronta. Olha, vou ler mais 30 livros, eu vou comprar mais 5 mentorias, eu vou fazer mais 30 cursos e aí eu vou estar pronta. E sabe o que vai acontecer? Você vai morrer e nunca vai iniciar nada. Né? Então, o autoconhecimento, ele te dá esse poder, né? Se eu poderia usar essa palavra poder, né? Porque a crítica, ela vai ter. E as pessoas que vão te criticar ou vão nos criticar são as pessoas que estão fazendo menos que a gente. Né? Porque uma pessoa que está fazendo muito, ela não tem tempo. Eu, por exemplo, eu faço live todos os dias, desde o dia 1º de janeiro. Já teve dias esse ano que eu fiz 3 lives. Então, assim, eu não tenho tempo, por exemplo, para entrar numa live de uma pessoa e criticar. Porque eu sei quanto é desafiador você começar esse trabalho. Eu sei quanto é desafiador você estar aqui todo dia com conteúdo. Para você estar aqui todo dia com conteúdo, você tem que pagar o preço. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, fulano tem sorte. Não, fulano buscou se autoconhecer, o primeiro passo. Eu não vejo nenhuma pessoa que tem um sucesso, que essa pessoa não buscou o autoconhecimento, que essa pessoa não trabalhou questões emocionais, né? E eu estudo hoje com grandes mestres, né? Grandes mentores do mercado, e todas essas pessoas, todas elas tinham bloqueio, todas tinham dificuldade, por exemplo, para falar em público, a maioria, não se achavam capazes, mas o que aconteceu? As pessoas começaram a fazer. E você vai ficando pronto no caminho. Só que quando
você tem esses bloqueios, você não se conhece, você não busca, por exemplo, uma ajuda terapêutica para te ajudar, para entender por que eu tenho insegurança para falar em público. Eu já tive muita insegurança para falar em público. Eu posso falar da minha própria experiência. Há 2 anos e meio atrás, eu poderia dizer que era impossível Irene estar fazendo live. Principalmente fazendo live todos os dias e vídeo todos os dias para o meu canal no YouTube. Só que, a partir do momento que eu fui nessa busca, né, eu já estou há bastante tempo, desde sempre, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de buscar informações sobre a minha mente, desde a minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa que gostei de conhecimento, mas foi muito diferente, por exemplo, quando eu comecei um processo terapêutico, para entender quais eram os bloqueios que me impediam, por exemplo, de fazer uma live, de fazer uma palestra, por que eu tinha tanta dificuldade de me expressar, porque eu tinha tanta essa necessidade de aprovação. E muitas vezes as pessoas não fazem as coisas porque tem essa necessidade de aprovação. Olha, se eu for numa live e tiver um comentário negativo, eu nunca mais faço uma live. É apenas um comentário de uma pessoa que não está bem, né, que veio na live, por exemplo, fazer um desabafo. Não é sobre quem você é sobre quem o outro é. Então, eu percebo que muitas vezes a gente deixa de fazer coisas, deixa de crescer profissionalmente. Por quê? Porque a gente não se conhece. Porque quando a gente se conhece, a gente vai ajustando as coisas. Poxa, de repente eu falo assim, olha, eu tenho dificuldade para fazer tal coisa. Tá, mas e se eu trabalhasse isso aqui? Como é que eu faria tal coisa, por exemplo? Né? Então, não sei se você também tem essa percepção de quando você vai... E é um processo que é para sempre, né? Ninguém se conhece do dia para a noite, né? Embora, né, pareça até estranho você falar, olha, você não se conhece. Claro, a gente não se conhece. Eu tenho descoberto muitas coisas sobre mim que eu não sabia há pouco tempo. Né? E eu já faço terapia há muito tempo, eu sou hipnoterapeuta, eu sou terapeuta Theta Healing, sou terapeuta multidimensional, trabalho com várias ferramentas, sou practitioner em PNL, mas todo dia eu descubro uma coisa nova sobre mim que eu, até pouco tempo, eu me achava incapaz de correr. E hoje eu já estou correndo, já consegui correr 4 quilômetros, mais de 4 quilômetros. Uma pessoa que teve problema na coluna. Por quê? Porque a gente também fica se limitando por não se conhecer. A gente fala, olha, eu não consigo fazer tal coisa. Você já experimentou fazer 365 dias seguidos para ver se você não consegue? Olha, eu não consigo ter conteúdo para fazer live todo dia. Bom, você já abriu lá o Instagram, colocou lá no maisinho e ligou a câmera e já começou a fazer? Se você não fez isso, então você não sabe se você é capaz ou incapaz. E muitas vezes a gente fica olhando só para aquilo que a gente acha que não consegue fazer, ao invés de olhar para o outro lado. Poxa, e se eu treinar todo dia, será que eu vou conseguir? Inclusive, eu já fui chamada para correr uma maratona, né? Ainda não estou nesse nível, porque no meu intuito, na verdade, o meu intuito com a corrida é romper as limitações mentais, romper as barreiras mentais. E falar assim, olha, é você que se bloqueia. Porque eu também sou reprogramadora mental. E muitas vezes a gente fica colocando limites, né, na nossa frente. Fala, olha, isso eu não consigo. Mas você já experimentou fazer? Boa noite, Sheila, seja bem-vinda. Então, você já experimentou fazer? Quantas vezes você já fez, né? Então, eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. Né? Se você também teve essa dificuldade de se expor em público, de falar, como é que é isso para você? Com certeza, Irene. Para você ter uma ideia, eu morava no interior e fui morar na cidade para estudar, para fazer faculdade, e tinha uma grande dificuldade também até de estar em contato com muitas pessoas, assim, de ser vista por muitas pessoas. E imagina o meu desafio para apresentar o primeiro trabalho acadêmico. Foi muito, muito desafiador para mim. Falar em público era algo impossível quase para mim. Então eu tive que ir me desbloqueando no processo, assim, sabe? Aí o início foi na faculdade, aí depois eu fui trabalhar numa escola de servidora pública e na verdade a maior parte do meu desbloqueio de falar em público foi nessa escola. Aí eu tinha que dar recado nas salas, dar recado para os alunos. Aí foi que eu tinha que falar. E eu fui desbloqueando aos poucos.
E como você falou, essa questão de também de a gente ir se conhecendo e que a gente vai descobrindo o que trava a gente, foi dessa forma que eu entrei para o mundo das terapias. Porque quando a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a perceber o que é que está limitando a gente. O que é que está me limitando? De onde que vem isso? E daí eu fui estudar o teta-healing. Aí você começa a perceber de onde que vem essas crenças que foram geradas lá na infância, lá na barriga da mãe, não sei lá eu de onde que veio, de outras gerações até. E a gente percebe que a gente pode mudar isso tudo e que a gente não precisa ficar nessa limitação, que a gente pode ir se melhorando e que isso é possível. Então, com certeza, eu acredito que a gente pode se melhorar a cada dia e que o cérebro da gente, ele está sempre dizendo que aquilo ali é perigo. Não faça tal coisa porque as outras vão criticar você, que vão julgar, que isso e aquilo. Só que a gente tem que desafiando ele e mudando a forma de pensar, porque senão a gente vai viver num mundo totalmente bloqueado, sem atingir talvez aquela carreira, aquela profissão, aquele objetivo que a gente queria, porque a gente não se desafiou. Que maravilha. Então, o pessoal que está assistindo aí, se alguém se sentir confortável, você sabe quais são os seus maiores bloqueios que te impede de crescer, por exemplo, profissionalmente ou em qualquer outra área, quem se sentir confortável de comentar aí, né? E essa coisa do autoconhecimento é muito interessante, né? Eu me recordo que eu tinha bloqueio para um monte de coisa, né? Eu sempre fui uma pessoa, eu me achava uma pessoa extremamente tímida, eu tinha vergonha de falar até em casa com a família, as pessoas mais próximas, eu tinha muita dificuldade. E quando eu comecei a me trabalhar, isso eu fui começar a entender porque era uma necessidade de aprovação muito grande. Então você precisa ser aprovado, não ficar na minha mente, caramba, se eu fizer algo e as pessoas não gostarem, né? Não é sobre o outro, é sobre você, é sobre como você se sente, né? Não tem a ver, porque assim, vai ter pessoas que vão gostar do seu trabalho e vai ter pessoas que não vão gostar. Mas isso faz parte, assim como, sei lá, tem pessoas que você se conecta e tem pessoas que você não se conecta. E tá tudo bem com isso. Então, a pergunta existem algumas perguntas que eu acho que é extremamente importante você se fazer, né? Você fazer para você mesmo, né? Quais são os meus objetivos? Eu tenho objetivo na minha vida, porque tem gente que vai vivendo a vida. Você fala às vezes, né, no processo terapêutico, que eu falo, geralmente eu faço essa pergunta. Você sabe onde você quer estar daqui a 5 anos? E a pessoa realmente ela é genérica, né? Tipo, eu quero ter sucesso. Boa noite, Ivone, seja bem-vindo. Eu quero ter sucesso. Mas o que é ter sucesso para você? Não, quero ser feliz. Mas se você nem sabe o que é ser feliz, como é que você vai atingir esse objetivo? Olha, de repente ser feliz para mim é ter a liberdade que eu tenho hoje, poder, né, trabalhar com o que eu amo, sei lá, ter um salário X. Ser feliz é eu poder todo dia ter tempo para fazer atividade física antes de começar a trabalhar. Então, é importante a gente trazer clareza para a nossa vida. E essa clareza a gente só vai tendo no caminho, quando a gente vai começando a se conhecer. Porque muitas vezes no início da nossa carreira, eu, por exemplo, trabalhei na área tributária uns 18 anos. Eu trabalhava com imposto, até chegou um ponto que eu tive pânico, eu não conseguia mais trabalhar. Eu percebi que ali eu estava fora do meu propósito, fora da minha missão. E é preciso ter coragem também para começar novamente, né? Muitas vezes as pessoas continuam infelizes porque não têm coragem de dizer assim, olha, eu vou começar uma profissão nova. Ou então a pessoa fala assim, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Olha, eu já fiz faculdade, eu estou há 20 anos nessa profissão. Muitas vezes você está há 20 anos na profissão infeliz, que era o que estava acontecendo comigo, até que eu adoeci e realmente eu fui pela dor, né? Fui buscar ajuda pela dor, realmente. Eu já estava num estado que eu tinha que buscar ajuda. E aí, às vezes você vai levando essa vida medíocre. Por quê? Porque você também não se questiona. Poxa, o que eu gosto de fazer?
Muitas vezes a pessoa nem sabe o que ela gosta de fazer, né? Ela faz porque todo mundo faz. Você já conhece pessoas que fazem as coisas porque todo mundo faz? De repente a pessoa fuma porque todos os amigos fumam. De repente a pessoa bebe, mas ela nunca se questionou. Caramba, eu gosto realmente de beber? E aqui eu não estou dizendo que você tem que parar de beber ou de fumar, mas questiona. Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu gosto ou porque eu quero agradar as outras pessoas? Né? Ou o que eu não gosto de fazer. Muitas vezes, né, você é uma pessoa, por exemplo, que consegue dizer não para quando alguém te chama para algo que não faz sentido, né? De repente a pessoa chama você para fazer algo que você não quer fazer e aí você faz só para agradar o outro. Uma pessoa que geralmente começa a se conhecer, ela fala, não, olha, eu agradeço o seu convite, mas hoje eu gostaria de fazer coisas diferentes. Então você começa a ter outras percepções. O que na sua vida você faz bem? Você já se questionou? Caramba, de repente, olha, eu faço isso bem, mas eu nunca pensei em ter isso como uma profissão. Olha, de repente eu amo fazer tal coisa. Eu também sou professora, né? Eu amo ensinar, é algo que eu gosto bastante, inclusive eu dou aula de inglês, eu amo dar aula. Então, assim, eu gosto de muitas coisas, eu já experimentei muitas coisas, até para eu ter certeza daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto. Porque nesse processo também é importante a gente entender que muitas vezes a gente vai fazer muitas coisas que a gente não gosta, né? De repente, sei lá, você gosta de ter um corpo magro, mas você não gosta de fazer atividade física. Você não gosta de se privar de alguns alimentos que você sabe que te faz mal, né? Então, você já parou para se questionar isso? De repente, sei lá, o que, que eu estou fazendo com o meu corpo? Né? Eu já praticamente destruí a minha saúde com refrigerante, só comia fritura, colesterol lá em cima, por quê? Porque eu não me conhecia. Então, muitas vezes você vai fazendo as coisas, por quê? Porque todo mundo faz. Quantas pessoas falam assim, olha, eu assisto TV porque todo mundo assiste. Eu assisto série porque todo mundo assiste. Bom, eu sou uma pessoa que não assiste TV, inclusive vendi a minha TV, algo que não faz sentido para mim. Série, praticamente eu não assisto, só assisto filme quando é algo que eu aprendo, porque é uma escolha. Só aqui eu estou falando que não é você deixar de fazer isso, é você se questionar. De repente você está vivendo a vida dos teus sonhos, você está tendo uma vida extraordinária, ou você está vivendo a vida dos outros, o que os outros falam para você fazer. Não é fazer o que a Irene está fazendo, o que o Zenaí está fazendo ou falando. É questionar-se. Isso faz parte também do nosso autoconhecimento. Você se questionar, caramba, isso me faz bem? Né? De repente, sei lá, eu sou uma pessoa que não gosto muito de beber. Então, sempre me questiono. Às vezes, até experimento, mas é algo que eu me questiono. Caramba, por que eu estou bebendo hoje se é algo que eu não gosto? E raramente eu bebo, mas é uma coisa que eu me questiono. Eu gostaria de te ouvir, Zinaí. Você consegue fazer tudo isso, falar não para as pessoas, questionar hoje realmente se as coisas fazem sentido para você ou não? Boa noite, Floriza. Boa noite, Ivone. Chegaram depois. Quando eu passei a me analisar os meus resultados, com certeza eu passei a perceber o que me fazia bem, o que fazia sentido para mim, e automaticamente a gente passa a ser mais seletivo. A gente, como você falou da televisão, a gente passa a não assistir qualquer coisa. Por exemplo, os meios de comunicação hoje só passam, a maioria das coisas que passa é notícia ruim. Isso acaba causando pânico nas pessoas, acaba causando vários problemas, até ansiedade, todos esses problemas. Por quê? Porque só transmite, eles só estão pensando no que vai dar mais audiência, o que vai gerar mais dinheiro. Eles não estão pensando se aquilo está fazendo bem para a população, se aquilo vai ser importante para as pessoas assistirem. Eu também aboli, dá para você dizer que eu aboli a televisão da minha vida. Eu gosto muito de assistir coisas que me fazem bem, que vão me trazer conhecimento. Se você vai ligar a televisão e vai assistir só notícia ruim, e o pior, acabar falando para os outros, eu procuro evitar.
até de passar vídeos e coisas que hoje é muito comum no WhatsApp, ficar passando essas coisas. Até aconteceu comigo um dia essa questão de se sentir mal por causa de uma reportagem, de uma coisa que foi falada na TV. Então, eu também já trabalhei bastante em ansiedade e com certeza hoje muitas pessoas sofrem disso, não tem dúvidas. E aí que quando você se conhece, você começa a perceber de onde que vem essa ansiedade? Por que ela chegou até mim? Será que não foi por causa que eu assisti alguma coisa que ligou com algum medo que eu tenho, não foi ligado com algum gatilho que tem em mim? Então você começa a perceber que as coisas que às vezes causam problema na tua própria saúde está naquilo que você ouve. E você começa a perceber e selecionar os lugares onde vai, como a Irene falou, o que você faz, se você está gostando mesmo de ir nesse lugar ou não. Isso tudo você começa a perceber e começa a se trabalhar. Para não cair nessas ciladas, porque a partir do momento que você vê que aquilo é prejudicial até para a tua saúde, você vai querer mesmo continuar fazendo? Hoje, como eu falei, eu sou uma pessoa bem seletiva em relação a algumas coisas, né? Inclusive aos meus princípios, né? As coisas que eu acredito, né? Acho que é importante. Por exemplo, hoje uma das coisas que eu evito bastante, ainda não cheguei no 100%, né? Porque acho que a gente está nesse autoconhecimento, nessa busca, nessa melhora todos os dias, que é a reclamação, por exemplo. Né? A gente sabe que a reclamação é uma das coisas que mais destrói a nossa vida. Reclamar quer dizer que eu estou clamando por mais daquilo que já está ruim, né? Então, quando você reclama, quando você fala mal das pessoas, quando você vive enchendo sua cabeça de notícias negativas, e tem gente que fala assim, olha, mas você precisa estar informado. Será que realmente você precisa saber que fulano matou fulano, que não sei o quê? Isso vai influenciar positivamente na tua vida? O que você pode fazer em relação a isso? Não, mas eu tenho que estar informado. Eu, Irene, estou completamente desinformada sobre novela, sobre série, tem um monte de coisa que eu não quero estar informado, sobre o que passa no Jornal Nacional, o que passa no Datena. São coisas que eu, Irene, não quero estar informada e faço a escolha de não querer saber. Por quê? Porque eu sei que faz mal para mim. Né? É aquilo que você falou da ansiedade. O Brasil hoje ele está no topo do país com mais pessoas com ansiedade. Tem uma pesquisa recente que eu não sei exatamente o número, se não me engano, 83% dos brasileiros têm algum problema emocional, seja depressão, ansiedade, medo, fobia. É um número assustador. Então, o Brasil hoje está no topo do país com pessoas mais ansiosas. E muitas vezes a gente cria a nossa própria ansiedade. Por quê? Com aquilo que a gente se alimenta também, porque a gente sabe que tem alimentos que causam mais problemas, inclusive depressão, né? Tem alimentos que você tem mais probabilidade de ter questões depressivas, alimentos que são, por exemplo, tira a tua energia, né? Então eu estou fazendo esse estudo também, eu tenho aula com nutricionista, então é uma junção de tudo isso. Aquilo que você fala, as pessoas que você fala, tem pessoas, por exemplo, que você vai fazer atividade física, as pessoas só falam de coisas negativas. Olha, ontem vi uma reportagem, fulano matou 5, matou não sei quantos. Como é que você vai manter a sua mente tranquila, cheia de notícias negativas? É impossível. Né? Eu também trabalho com essa questão da reprogramação mental. Então, assim, é algo que a gente começa, quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, primeiro, muitas pessoas geralmente chamam a gente de louco, né? Fala, você tá estranho, né? Não sei se vai acontecer com você, mas você começa no mundo do autoconhecimento, aí as pessoas falam, nossa, mas você tá estranho. Você acorda cedo para cuidar do seu corpo, tem muita gente, mas você tá louca. Jamais eu vou acordar cedo, 6 horas para fazer uma atividade física, né? Eu acho isso interessante, né? Eu realmente eu faço isso e me sinto extremamente feliz.
Mas é aquilo que eu falei, você tem que se questionar. O que faz sentido para a Zenaí, o que faz sentido para a Irene, talvez não faça sentido para outra pessoa. Por isso que é tão importante esse autoconhecimento, porque a gente começa a se questionar. Outra coisa que eu coloquei na minha vida, não sei se você já colocou também, é a gratidão, né? Agradecer. A gente sabe que quanto mais agradece, mais a nossa vida melhora. Tem inúmeros estudos que comprovam isso. A Márcia Luz fez uma pesquisa e mais de 90% das pessoas na pesquisa dela, uma pesquisa doutorada, uma pessoa que conhece muito, né, sobre autoconhecimento, sobre gratidão, comprovou que 93% das pessoas tiveram resultado extraordinário. Inclusive, pessoas melhoraram a saúde física. Então, olha só, um simples ato de agradecer todos os dias pode transformar a sua vida. Meditação. Quem aqui que está assistindo a live que pratica meditação, por exemplo? Você faz isso já? Você já medita? Agradece todos os dias, Enaí? Com certeza. Claro que a gente também não é perfeito, né? A gente acaba falhando alguns dias, mas eu percebi que agradecer é algo fantástico. Porque há um bom tempo atrás, lá em 2020, quando eu entrei para esse caminho, assim, eu não via muitos motivos para ser feliz. Não conseguia ver, mas eu não sou feliz, não sou feliz. Aí eu estava fazendo uma mentoria e a pessoa me falou assim, começa a agradecer pelas pequenas coisas do dia a dia. Aí você começa a pensar, nossa, eu tenho saúde, eu estou vivo, eu tenho uma casa para morar, eu tenho comida na minha mesa. Às vezes a gente reclama quando vai lavar a louça, nós mulheres, tá lá a pia cheia de louça. Ai, meu Deus, tem que lavar essa louça todo dia. Gente, muda, agradece. É uma bênção, é uma dádiva que você tem. Tantas pessoas no mundo hoje não têm o que comer. Você tem lá. Se você tem a pia cheia de louça, é porque você tinha comida na sua mesa. Então, são coisas simples, assim, que às vezes a gente nem se toca. Que, por exemplo, a energia elétrica, a água encanada, você poder andar, você poder sentir, poder ouvir. A gente tem infinitos motivos para agradecer. E a gente acaba ficando muitas vezes na reclamação. E isso vai tirando a nossa energia, vai nos deixando para baixo. E quando você começa a olhar diferente para o que a gente vive, para as coisas pequenas que a gente tem, e que teve também, porque a gente fica pensando assim, ai, mas os meus pais não me deram, eu não tive nada, eu não tinha nada. Mas era tudo, eles deram o máximo que eles puderam. E você tem que agradecer por isso. Seja grato. Agradeça por aquele calçado que você ganhou lá na tua infância, por aquela roupa que você ganhou de um parente. Seja grato por tudo, porque hoje você está aí. Isso te ajudou ao teu crescimento, te ajudou a ser quem você é. Então, se a gente não... Quanto mais você agradece, mais motivos você acaba percebendo. E a questão da meditação também, para mim, foi muito, muito bom para ajudar com a ansiedade. Quando você aprende que muitas vezes só respirar já te alivia, já te tira, às vezes, de uma situação mais complicada, até num momento assim, quando você está conversando com alguém que não está uma conversa muito agradável, se você respirar, você já coloca para pensar, será que eu devo falar isso mesmo? Será que eu não devo? Então, o meditar pode iniciar com um simples exercício de respiração. E você vai perceber o quanto isso vai fazer bem para você, para a tua saúde física, para a tua saúde emocional. É fantástico. Para mim foi fantástico. Outra coisa também, quando a gente não se conhece, a gente se coloca muito, e eu era a Miss Vítima, né? A gente começa a se colocar no papel de vítima, onde a gente culpa o outro por tudo, né? E uma pessoa que ela busca autoconhecimento, ela sai do papel de vítima, ela
começa a ser protagonista da própria história. Daniele, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, fiquem até o final, vou fazer um exercício. Pessoal que está entrando ainda, que não me segue aí, começa a me seguir. As pessoas que me seguem, que não seguem a Zenaí também, começa a seguir o Instagram dela. Eu faço live aqui todos os dias, às 5h05 da manhã. Ficam gravados aí no meu Instagram. Né? Daqui a pouquinho eu vou fazer um exercício poderoso. Eu peço que você compartilhe já essa live com mais pessoas. Convida mais pessoas. Vou fazer um exercício daqui a pouquinho. Né? E é importante que, assim, quando a gente começa a conhecer, uma das coisas que mudou muito em mim é a questão de fazer perguntas. E eu acho que é algo que a gente tem que realmente colocar na nossa vida, né? O que eu gosto em mim? Porque muitas vezes tem pessoas, não sei se você conhece pessoas, que a pessoa também ela só fala coisas negativas dela. Ela não consegue se elogiar. Ela só consegue falar que ela não é capaz, que ela é feia, que ela é não sei o quê, todo mundo consegue menos ela, todo mundo é feliz menos ela. Então, percebe que a pessoa começa a se colocar nesse papel de vítima, né? Ao invés de buscar ajuda, não, ela começa a se colocar no papel de vítima. Quais são as coisas que você mais gosta de fazer? Você sabe o que você gosta de fazer? Você já tirou esse tempo, né? Boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. Você já tirou um tempo para perguntar o que eu gosto de fazer, de verdade? São perguntas que eu faço e eu gosto muito de escrever as coisas que eu sinto, né? O que você tem medo hoje? Né? Qual é o seu maior medo? Você sabe qual é o seu maior medo? O que te impede de ter uma vida extraordinária? Você hoje tem se colocado num papel de vítima ou num papel de protagonista da tua história? Eu, Irene, já fui vítima, me colocava sempre no papel de vítima. Ai, coitadinha de mim, olha. Muitas vezes é até cômodo. Aí você se coloca nesse papel de vítima e alguém vem e fala para você: ai, coitadinha de você, como você sofre. Não, para com isso. Pare de ser vítima para contar uma nova história da tua vida. Eu já tive depressão, já tive pensamento suicida, eu já fui uma pessoa que achava que era a pior pessoa do mundo. E quando eu fui buscar autoconhecimento, eu saí daquele lado de lá, né, do lado escuro, para hoje estar impactando muitas pessoas. Hoje eu já tenho mais de 1000 pessoas atendidas no meu trabalho. Eu faço live todos os dias. Por quê? Porque eu fui buscar esse conhecimento, eu fui me conhecer melhor. E a partir desse momento eu comecei uma grande transformação. E talvez você que está assistindo essa live ou que vai assistir depois, talvez, eu não sei como é que está a sua situação, mas talvez você está no fundo do poço também, como eu estava quando eu busquei ajuda. Talvez você está achando que só os outros conseguem, que só a vida dos outros é extraordinária, que você também, que só você que tem problema. Não. Começa a olhar para dentro de você. E se você está nesse papel de vítima hoje, eu convido você a contar uma nova história, onde você é o protagonista dela. É muito chato a gente ficar contando uma vida inteira que a gente é vítima. Olha, eu não consigo emagrecer, eu não consigo fazer uma atividade física, eu não consigo fazer uma live, eu não consigo, porque não sei o quê. Então, é muito chato esse papel de vítima. Eu já tive nele por muito tempo. Eu já contei muito essa historinha para mim que eu era vítima. Olha, eu não consigo falar em público. Quem disse que você não consegue? Será que Deus colocou o dedo em você e falou: olha, todo mundo vai conseguir impactar outras pessoas com trabalho, vai fazer live, vai ter uma vida extraordinária, só você que não? Será que você já se questionou? Será que Deus falou: olha, você aí, você não vai conseguir? Eu tinha muitos bloqueios, eu achava que eu não conseguia fazer muitas coisas. E hoje, em quase 3 meses de mentoria, agora eu já fiz tanta coisa em 2023 que eu, sem a mentoria, por exemplo, eu não faria do ano inteiro. Então, assim, olha a importância de você ter mentores, de você ter pessoas que te acompanham, que te incentivam, né? Que pega na mão e fala, vamos. Da pessoa que não tem um mentor, que não tem um terapeuta, que não tem um processo de acompanhamento, né? E é tão importante. Por que muitas pessoas hoje tiram a própria vida? Porque a vida está sem sentido. Essas pessoas não... É uma vida sem sentido, não vivem coisas novas.
não aprendem coisas novas, não fazem atividade física, não buscam ajuda, né? Tá naquele mundo. Né? Eu já tive depressão, sei como é difícil sair. Eu estou falando por experiência. Então, porque eu não buscava coisas novas, porque eu não buscava conhecimento, porque eu não buscava ajuda. Por isso que eu estava no fundo do poço. Então, é muito importante, se você está com um problema, seja ele qual for, não importa onde você está hoje, você só precisa tomar uma decisão. O Anthony Robbins, que é um cara que eu admiro bastante, que eu leio muito sobre o trabalho dele, né? Ele fala uma frase que é no momento de decisão que seu destino é traçado. Mas uma decisão sem ação não te leva a lugar nenhum. Se você hoje, não importa, se você hoje estiver vivendo qualquer problema negativo, você acha que não tem saída, eu convido você a tomar uma decisão nessa live hoje. Não importa, de repente você está acima do peso, de repente a sua saúde física está destruída, de repente é o seu relacionamento, de repente você se sente incapaz, de repente você tem medo, tem fobia. Não importa o que você está vivendo hoje, eu convido você a simplesmente tomar uma decisão. E essa decisão, ela te pede o passo 2, que é uma ação. Começa a agir. E depois você pode vir aqui na nossa live e dar o seu depoimento. Quantas pessoas falam assim, olha, eu não consigo fazer live, né? Inclusive, eu desafiei algumas pessoas a fazerem live comigo, e essas pessoas hoje estão aqui, né? Fazendo live, né? Aquelas pessoas estavam ali se achando, talvez, incapaz de fazer live. E quantas pessoas que já vieram aqui, com certeza, com a própria história, impactaram outras pessoas. Você gostaria de complementar? Com certeza. E nessa questão que você fala, de que muitas vezes a gente se pega assim, ah, eu não sou capaz, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Você já tentou, como você mesmo falou? Estabeleça pequenas metas. Você não consegue, não tem tempo de andar 1 quilômetro? Anda 500 metros, dá umas voltas ao redor de casa, sobe a escada, faz alguma coisa diferente, sai do que é... Da zona de conforto. Da zona de conforto, exatamente. Porque é muito cômodo a gente simplesmente dizer, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Mas você já experimentou tentar? Estabeleça uma meta pequena, vai por partes. Estabelece uma pequena meta para hoje, para a primeira semana. Se você percebeu, eu consigo fazer isso. Na próxima semana você aumenta. Para emagrecer, para várias situações você pode usar essa questão. Nunca você vai conseguir chegar no... não vou conseguir perder 10 quilos numa semana, mas você consegue iniciar. Ao menos passar a focar naquilo que você quer, a começar. Porque se você ficar sempre parado, sempre no mesmo lugar, não vai chegar a lugar nenhum. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente fica naquela coisa repetitiva, a gente não faz coisas diferentes. Então a gente acha, quando a gente vive nesse mundinho nosso, que a gente não faz coisas diferentes, a gente se acha capaz, por exemplo, de correr, que era o meu caso. Irene, mas o que a corrida trouxe de bom para a tua vida? A corrida, ela me trouxe uma chave muito importante. Eu não tenho nem interesse nenhum de ser atleta pela idade que eu estou. Eu tive um problema grave na coluna. Né? Graças a Deus, hoje não sinto uma dor na coluna, nunca mais senti. Eu tive um problema bem sério. Mas eu descobri um código muito grande na corrida, que é, se eu posso correr, eu posso fazer qualquer coisa. Porque era algo que era muito limitador para mim. Então, quando eu começo a correr e quando eu vejo hoje como o meu corpo está em apenas 2 meses e 22 dias treinando todos os dias de domingo a domingo, eu percebo que a gente pode pegar as nossas limitações e jogá-las no lixo. Porque muitas coisas que a gente diz que a gente não consegue, a gente só não fez repetidas vezes. Você tem algo na sua vida que você fala, olha, eu não consigo fazer, faça por 365 dias. Eu quero ver se você não consegue fazer. Então, uma live eu ouvi isso, eu achei muito interessante. Se você se acha incapaz de fazer qualquer coisa, treina 365 dias, pelo menos.
né? E muitas vezes eu vejo as pessoas colocando muito limite. Né? Não se limite, não. Nós nascemos, uma das coisas que por ter tido depressão muitos anos, eu achei que eu não merecia felicidade. Por muito tempo, né, eu questionava Deus, e a gente tem essa coisa de questionar Deus, colocar a culpa no outro, no passarinho, no pai, na mãe, seja em quem for. A gente tira a nossa responsabilidade. Então, não importa o que o outro te fez, não importa se a culpa foi do outro, mas a responsabilidade da mudança é tua. Como é que eu quero me sentir em relação a isso? Poxa, de repente, sei lá, você está numa profissão hoje que você está porque é seu pai, você não queria desagradar, mas hoje você é adulto. Será que você precisa continuar nessa profissão infeliz pro resto da vida? De repente, você está lá com um corpo que você não gosta. E é aquilo que eu te falo, você olha no espelho. Não é sobre o que o outro acha sobre você, é sobre o que você olha no espelho e você fala, não gosto. Eu sou uma ex-gordinha, né? Eu não estou ainda do jeito que eu quero, meu corpo. Boa noite, Gina, minha hipnoterapeuta favorita, seja bem-vinda. Eu ainda não estou no corpo que eu quero. Como quando eu era criança, o pessoal falava sua irmã, aquela gordinha. Então, assim, eu sei que as pessoas estão acima do peso sofrem preconceito, mas eu gostaria que você deixasse essa palavra preconceito de lado e respondesse para você qual é o conceito que você tem sobre você. Eu, por exemplo, quando eu estou mais acima do peso, eu não consigo me olhar no espelho. É um conceito que eu tenho. Não é sobre o que os outros acham sobre mim, é sobre o que eu acho. É porque a responsabilidade é minha. Muitas vezes as pessoas ficam chateadas, e aqui eu não estou para falar de preconceito, eu acho que a resposta quem tem é você. Como é que eu me sinto? E se eu me sinto bem quando eu estou acima do peso, o que a minha irmã pensa, o que o outro pensa, não me incomoda. Agora, quando sou eu que não estou, porque muitas vezes eu também me colocava no papelzinho de vítima. Ah, tem ganho secundário estar acima do peso? Tem. Nós sabemos que existem vários ganhos secundários, muitas vezes a gente não percebe. Estar acima do peso tinha muito ganho para mim, porque eu poderia comer tudo aquilo que eu tinha vontade. E por incrível que pareça, eu só tinha vontade de comer doces, né, comidas não saudáveis. Por quê? Porque você está acostumado. Então você está acostumado e você nunca se questionou, caramba, será que isso está me fazendo bem? Será que para minha saúde tomar refrigerante todo dia é bom? Então, o autoconhecimento ela te dá essa possibilidade de ver novos caminhos, né? Olhar para as coisas com um questionamento, questionar-se. Realmente tinha muita coisa que eu já fiz tanta coisa que eu nunca questionei, coisas que não faziam sentido para mim. E eu falei, caramba, eu, por exemplo, já experimentei cigarro muitas vezes e eu sempre odiei cigarro. Eu sempre detestei cigarro. E depois eu ficava falando, caramba, mas por quê? Se eu não gosto de cigarro, por que eu fico experimentando só porque as pessoas estão fumando? E eu, quando eu era adolescente, mais ou menos, não já mais adulta, 20 anos, muitas vezes tinha amigas fumando e eu pegava cigarro mesmo, detestando o cigarro. Olha que coisa interessante. Por que eu fazia isso, que eu sei que é algo que eu não suporto? Por que eu fazia isso, de experimentar cigarro? Por quê? Porque você não tem esse autoconhecimento. Então, você quer fazer parte de um grupo, muitas vezes. Quantas pessoas que entram no vício, eu atendo muitas pessoas que estão com a vida destruída no vício e têm muita dificuldade de sair. Por quê? Porque começaram, por exemplo, a fumar porque todo mundo fuma. Olha, não, eu vou beber porque todo mundo bebe. Quem não bebe é alienado, né? Eu passei muito por isso, porque eu nunca gostei muito de bebida, então a pessoa fala assim, olha, eu não bebo. Ah, mas por que você não bebe, né? É aquela coisa de você é um estranho. Você está lá no mundo, você é um estranho. Não, mas por que você não bebe? Ah, simplesmente porque eu não gosto de beber, né? Então, percebe que muitas vezes, muitas coisas, principalmente nessa fase da adolescência, por não se conhecer, você aceita fazer coisas que te destrói, que você não gosta de fazer para agradar os outros. E esse autoconhecimento, ele vem também com a maturidade, não é algo que é do dia para a noite.
Eu estou me autoconhecendo todos os dias, eu estou trabalhando em mim toda semana. Não é algo que você vai lá, se trabalha e fala assim, não, estou pronta, eu não tenho. Todo dia eu tenho algo novo que eu preciso melhorar. Todos os dias eu estudo, todo dia eu aprendo uma coisa nova e todo dia eu percebo que o que eu sei é uma gota no oceano, que eu tenho que aprender cada vez mais, que eu tenho que melhorar cada vez mais. Se gostaria de fazer algum comentário, eu já vou para o exercício daqui a pouquinho. Só lembrando, as pessoas que não me seguem ainda, começa a me seguir aí, tem conteúdo todos os dias no meu Instagram, tenho live todos os dias, tem dia que eu faço 3 lives, tem dia que eu faço 2, mas pelo menos uma é certeza que vai ter todos os dias às 5 e 5 da manhã. Então, quem não me segue ainda, começa a me seguir aí, acompanhe o meu trabalho. Quem me segue não consegue, e não segue a Zinaí também, eu peço que siga. E se você puder convidar mais umas 3 ou 4 pessoas aí que você conhece para fazer o exercício também, convide as pessoas que você gosta. Se essa live está fazendo sentido para você, eu peço que você convide pelo menos 3 pessoas para fazer o exercício. Bom, Zenaí, eu gostaria de te ouvir aí para a gente finalizar com o exercício. O que você gostaria de acrescentar? Quando eu comecei nesse caminho, eu comecei a me ver de forma diferente. Eu sempre via somente defeitos em mim. Eu olhava no espelho, me achava aquela pessoa feia, porque meu olho isso, porque meu pé isso, que minha mão aquilo. E quando eu comecei quando eu descobri, na verdade, que a gente é o único e que Deus fez a gente único e que a partir do momento que você passa a gostar de você mesmo, você começa a olhar e se achar único. Não tem ninguém que é igual a você. Como que você vai se achar feio? Se você não se gostar primeiro, como é que os outros vão gostar de você? Como que o mundo vai ver você? Então, tudo é sobre você, nunca é sobre o outro. Nunca é sobre o outro. Então, já dizia Sócrates, conhece a ti mesmo. Então, a partir do momento que você se conhece, que você sabe do que você gosta, que você acessa esse caminho de conhecimento e busca sempre conhecer coisas novas, coisas que te fazem crescer, você passa a não cair mais em cilada, a não fazer aquilo que você não gosta, simplesmente porque você não gosta. E isso te ajuda bastante na tua satisfação pessoal, em várias questões da tua vida. Que maravilha. É isso mesmo. Eu vou colocar uma música aqui, a gente vai fazer um exercício. Bom, Zenaí, gratidão imensa por aceitar meu convite. Muito feliz que você tenha aceito meu convite para participar. Compartilhar esse seu conhecimento, ajudar outras pessoas. Mas a live ainda não acabou, eu vou colocar a música, a gente vai fazer um exercício aqui. Então, convido a todos vocês a fecharem os olhos, puxar 3 respirações bem profundas, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez. A última vez. Agora eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você faça uma pergunta. Você está feliz com a vida que você está vivendo hoje? Seja honesto com você mesmo. Presta atenção na resposta. Você está feliz no seu trabalho? Está feliz com a profissão que você escolheu? Ou você está querendo agradar os outros?
Você tem cuidado bem da pessoa mais importante da sua vida, que é você? Ou você está cuidando de você de qualquer jeito? Você não faz uma atividade física, você não busca um profissional para trabalhar questões emocionais, você não cuida dos seus pensamentos, você assiste qualquer coisa. Como é que você está cuidando hoje da sua saúde física, emocional, espiritual? Talvez hoje é o momento de você dizer chega. Se você estiver insatisfeito hoje com qualquer coisa que esteja acontecendo na tua vida, não importa se você está no fundo do poço ou não, eu te convido a você parar de ser vítima, começar a ser a protagonista da tua história, o protagonista da tua vida. E o vítima é aquela pessoa que acha que tudo é culpa do outro. E a pessoa que é vítima, ela não consegue prosperar, ela não consegue ser feliz. Ela terceiriza a felicidade dela. O protagonista, ele é responsável, não importa o que os outros fizeram. Ele decide, a partir de hoje, eu vou fazer diferente. Talvez o que você precisa hoje é simplesmente perdoar alguém. Você não está procrastinando. Talvez o que você precisa hoje é começar uma atividade física, porque você sabe que sua saúde está destruída e você está deixando isso para depois. Talvez o que você precisa hoje é olhar no olho do teu filho, do teu parceiro, de alguém da tua família, falar: você é importante para mim, você é amado. O que você precisa fazer diferente hoje para ir para o próximo nível? Talvez o que você precisa hoje é de ajuda profissional para sair do fundo do poço. Então eu quero que você diga: chega. A partir de hoje eu vou construir uma nova história. Eu vou ser o protagonista da minha vida, a protagonista da minha história. E o que você está disposto, o que você está disposta a fazer hoje para ter uma vida extraordinária? Você está disposto a pagar o preço? Está disposto a fazer o que precisa ser feito? Agora eu quero que você pense: qual é o seu maior objetivo hoje? É ter uma casa? É ter um carro? É ter saúde física? É ter saúde emocional? E o que te impede? Qual é a barreira que te impede de você alcançar seu objetivo? Talvez tenha uma barreira aí, talvez seja um medo, talvez seja incapacidade, procrastinação, preguiça. Imagina essa barreira aí na sua frente. Agora eu quero que você imagine que você é um super-herói. Eu quero que você destrua essa barreira. A partir de hoje eu quebro essa barreira. Nada vai me impedir de alcançar aquilo que eu quero. Nada nem ninguém. Imagina agora você destruindo essa barreira, desconectando o seu objetivo. Imagina agora, você com seu objetivo alcançar. Como seria a tua vida? Então saiba que hoje a única barreira que te impede é a barreira mental e você pode destruir. Basta tomar uma decisão e depois começar a agir, dando um pequeno passo todo dia com constância. Você vai se tornar imparável. Respira fundo. Quando se sentir confortável, pode abrir os seus olhos.
Quer comentar, Zenaí, como é que foi o exercício? Bom, quem quiser comentar aí como é que foi também, fica à vontade, tá bom? Sinta-se confortável aí. Quem se sentir confortável, por favor, comenta aí como é que se sentiu. Foi muito gostoso, Irene. Foi muito bom mesmo. Se alguém quiser comentar como é que foi o exercício, né? Eu gostaria de saber aí como é que quem fez, como é que se sentiu. Só lembrando que a gente tem live às 5h05 todos os dias, que ficam gravadas. Fazemos vários exercícios poderosos nas nossas lives. Eu e a Gina Menal, que está aqui, inclusive. Deixa eu só confirmar. A Gina está aqui, é uma das minhas hipnoterapeutas, é uma da terapeuta que cuida do meu processo. Né? Nós temos uma parceria, a gente faz live todos os dias. No mês de março a gente só falou sobre hipnoterapia. E quem quiser conhecer o meu trabalho, quem quiser saber como a hipnose pode ajudar, também pode mandar um direct. A Gina falou aqui, excelente, né? A Gina é uma super hipnoterapeuta também. Tem uma parceria aí comigo, todos os dias fazemos lives. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho como terapeuta, como hipnoterapeuta, manda um direct para mim aí. Quem não me segue ainda, começa a me seguir. Tem conteúdos aqui no meu Instagram todos os dias, exercícios. E gratidão imensa por ter aceito o meu convite mais uma vez. Fiquei muito feliz, por você ter compartilhado aí suas experiências. Obrigada, Irene. Eu te agradeço também pelo teu convite. Foi muito bom ter participado. Obrigada a todos também que se fizeram presentes e que ainda vão assistir. Espero que a gente tenha podido fazer alguma coisa em benefício de todo mundo, porque toda vez que alguém assiste, pode cair alguma chave, pode se identificar com alguma questão e pode perceber e melhorar, ou então perceber que está na hora de buscar ajuda profissional. Maravilha, gratidão a todos. Começa a seguir a gente aí, tanto seguir a Zenaí quanto me seguir, tem conteúdo todo dia. E eu convido vocês a participar de uma live super especial, num horário bem desafiador, amanhã às 5h05 da manhã. Todos os dias, domingo, sábado, não tem feriado, todos os dias estamos com a live, eu e a Gina Menal. Então convido todos vocês a participarem com a gente. Gratidão imensa e um grande abraço.